Olá, pessoal. Vamos para nossa última aula prática de bioquímica, tá? Você já devem estar fazendo as provas online, como elas acabam amanhã, então eu acredito que todos já tenham feito, tá? E essa é a nossa última parte que vai compor a nossa nota parcial. Eu já lancei uma parte dessa nota parcial, falta com relação a esta prática. Então, eu estou passando para vocês a nossa última parte. Então, da mesma forma das outras vezes, nós teremos uma lista de exercício. Esta lista de exercício já se encontra no portal de vocês, tá? Essa lista de exercício, então, ela vai ser composta, como vocês podem ver aí, são 3 exercícios que vocês devem me enviar, tá? Visto isso, eu solicito que vocês me enviem essa lista de exercício até dia 15, que é a próxima segunda-feira, tá? Então, a gente vai diminuir um pouco o prazo, porque eu preciso terminar de lançar essas notas. Então, até o dia 15, vocês têm que me enviar os 4 exercícios, desculpa, né? A maioria dessas respostas já estão na prática, então é bem tranquilo. E aí, com relação à nossa prática, como eu comentei na última aula, nós vamos fazer ela esse conteúdo web que nós temos aqui. Então, eu estou no portal, na disciplina de bioquímica. Aqui embaixo nós temos as nossas aulas práticas. Os 4 primeiros vídeos nós já participamos. Como eu falei, esses 2 primeiros aqui estão errados, seria na disciplina de analítica, certo? Aqui nós vamos fazer essas 2 últimas hoje, tá? Eu vou começar a fazer elas com vocês, para mostrar algumas coisas, tá? E depois é com vocês. Então, eu vou abrir aqui para vocês verem e ver certinho tudo como é feito. Então, tem essa carinha aqui, o portal, tá? O portal, então, consiste do nosso painel de navegação aqui, a identificação do que é que a gente vai fazer hoje, que é a caracterização de carboidratos. Tem aqui uma apresentação, qual que é o objetivo da nossa reação, que a gente vai identificar se tem carboidrato numa solução através da reação de Moelis, tá? Tem toda uma introdução aqui dos conceitos do experimento, a segurança, onde deve ser utilizado jaleco, luvas, óculos e máscara para essa prática, uma vez que a gente vai usar ácido sulfúrico concentrado, tá? E aí a gente segue aqui. Temos, então, nosso sumário teórico, vocês utilizem ele para responder as questões, tá? Porque é uma dica que muitas das coisas estão aqui nesse sumário teórico. É um arquivo em PDF aqui, 2 páginas, com a teoria da nossa prática de hoje. Logo ela abre aqui. Não sei por que não abriu. Eu só peço um pouco de paciência, porque o programa ele está dando umas travadas, principalmente no período noturno, tá? Mas ele abre aqui nossa teoria. Tá? Aí nós temos aqui o nosso roteiro, também um arquivo em PDF. Aqui, o roteiro ele abre. O roteiro ele tem 2 partes distintas, tá? As 2 primeiras páginas, aonde apresenta um roteiro de laboratório normal, né, na primeira página aqui, perdão, tá? Onde ele mostra todos os materiais necessários, mostra o procedimento, tudo que vai ser feito. Tem que colocar o reagente de Moelis, certo? Nos tubos de ensaio, em seguida colocar o nosso ácido sulfúrico e anotar o que foi obtido, tá? E avaliar os nossos resultados.
E a partir dali eu sigo as próximas páginas com esse tutorial bem detalhado, tá? Onde ele tem todo por fotos, tudo que é para ser realizado. Então não tem por que ter muitas dúvidas para fazer essa prática, tá ok? Temos algumas questões aqui de pré-aula, são 5 questões que seria bom vocês responderem, tá? Antes de fazer a prática, naquela parte de sumário teórico, tem as respostas. Entramos para o nosso experimento. E aí nós conseguimos acessar o nosso laboratório. Só aguardar ele carregar. Vamos ver se hoje ele carrega. Tá travando. Agora foi. Então, a gente abre o nosso laboratório. A primeira coisa é colocar os nossos EPIs, tá? Então, aqui eu tenho todas as visões do laboratório que eu posso ter. A gente começa aqui na capela, que é onde vai ser feitas as reações. Mas a primeira coisa, antes de eu fazer qualquer coisa, é colocar os EPIs. Como eu falei anteriormente, vai colocar o jaleco, luva, óculos e máscara. E aí sim eu vou para nossa capela, tá? Nossa capela vai ser realizada nessa prática na capela. Vou abrir ela e pegar todas as nossas vidrarias. Essas vidrarias estão no armário, estavam lá no roteiro, nossa prática, tá? Que são os nossos tubos de ensaio, nossa pipeta de Pasteur. Pego aqui o nosso ácido sulfúrico. E por último, eu vou pegar aqui os nossos beckers, tá? Na dúvida, só se a gente sabe que não vai ou não vai, é clicar no que não vai, que ele vai aparecer, ó, esse item não participa do experimento atual. Colocou tudo, uma coisa importante na capela é sempre ligar a luz e exaustor. Aí sim a gente pode chegar na nossa capela, tá? Quando a gente olha a nossa capela, a primeira coisa, vou lá nos tubos de ensaio para mostrar uma coisa. Vocês vão ver que tem os 6 tubos de ensaio aqui numerados. Dos 6 tubos de ensaio numerados, os 5 primeiros já tem solução. Então, o primeiro eu tenho água, o segundo eu tenho frutose, terceiro glicose, quarto sacarose e o quinto eu tenho o nosso amido, tá? O que vai acontecer na nossa reação? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar isso no reagente de Moelis nos tubos de ensaio, tá? Então, eu vou vir aqui com o botão direito, vou colocar no tubo de ensaio 1 e com o botão esquerdo eu tenho aqui a opção de derramar gota. 3 gotas são suficiente, tá? E aí eu vou para o próximo tubo de ensaio. Aqui, cliquei com o botão direito, selecionar tubo de ensaio 2. E assim por diante. Repare que no canto inferior
direito aqui, tem todas as opções que você pode ser feita com cada vidraria, tá? Então, aqui eu vou derrubar as gotas. Vocês vão fazer isso com os 5 tubos de ensaio, tá? Vou deixar para vocês realizarem. Vou colocar isso de volta, vou fazer só os 2 primeiros. E aí, a próxima coisa que tem que ser feita é a adição de ácido sulfúrico. Então, vou colocar ácido sulfúrico em um dos beckers. Tá ali, se eu clicar com o botão esquerdo, vai para o becker 1, se eu clicar com o botão direito, vai para o becker 2. Vou colocar no becker 1. E aí eu venho com a nossa pipeta de Pasteur, pego ele no becker 1, venho com ela e colocar nos tubos de ensaio com o botão direito. Fazer isso no tubo de ensaio 1. Ele mesmo vai lá e coloca. Volto aqui e vou pegar mais da mesma solução, ali, ó, ficando o E. Ele vai puxar, vou colocar no becker 2. Tá? E assim por diante. Aí, vou fazer isso para todos os tubos de ensaio, vocês vão fazer. Clica com o botão esquerdo e vou chacoalhar os tubos de ensaio. Ó, tubo de ensaio 1, faz isso pro 2, e assim por diante, tá? Vocês vão fazer isso pro 3, 4 e 5. E vão observar o que aconteceu, tá? As diferenças de coloração e assim por diante. Fazendo isso nos 5 tubos de ensaio, vocês vão ver a diferença de cada um, e com isso vocês vão conseguir resolver a primeira questão. Lembrem sempre de olhar nosso fundamento teórico lá na nossa plataforma, tá? Uma vez que vocês terminarem tudo, tem que finalizar o laboratório. Então, olha, a opção C, remover soluções, tá? Então, guardou tudo. Aqui, eu vou limpar a nossa pipeta e tudo isso eu vou limpar as nossas soluções e colocar no nosso armário. Então, primeira coisa lá, ó, tentei colocar com o armário fechado, né? Não tem como. Então, primeira coisa é vir abrir as portas do armário, volta a nossa capela para que eu possa guardar as nossas vidrarias todas. Então, colocar no armário, colocar no armário. Esse aqui. Então, fica sem. Colocar no armário o ácido sulfúrico. E assim por diante, coloca, guarda todos, tá? Vai pro armário de EPIs e, teoricamente, você tira todos os EPIs colocados aqui. É algo simples, tá? E aí, fez isso, vai obter as cores da diferença e vai conseguir responder o nosso questionário aqui, nossa primeira questão, tá? Onde eu coloco aqui, ó, na web-aula a respeito dos carboidratos, que é essa daí que a gente viu, quais as amostras obtiveram teste positivo no teste de Moelis e por que ocorre a mudança de coloração? Essa explicação ela está no referencial teórico, como eu comentei anteriormente. Tá? Então, vai fazer, responde essa primeira questão. E com relação à segunda, eu vou abrir aqui para eu mostrar o que vai ser feito. Que é esse AP4, que é a saponificação de lipídios. Segue o mesmo esquema aqui. Então, apresentação, o que vai ser feito e tudo mais está aqui, tá? Vocês vão ter a obrigação de ler. Segurança, jaleco, luvas e óculos, tá? A gente vai usar o NaOH. Temos nosso sumário teórico, onde ele explica saponificação, a diferença entre detergente e sabão e as nossas reações que vão ocorrer ali. Tudo isso a gente já comentou um pouco em teoria,
Mas ele está aqui novamente. Igual ao anterior, eu tenho o nosso roteiro. Nosso roteiro aqui sendo dividido nas duas partes, igual o anterior, tá? Aonde eu tenho a primeira parte, onde ele é só escrito, e o segundo, aonde eu tenho todas as nossas imagens, tá? Então, a primeira parte aqui, essa prática a gente vai dividir em duas, na extração de lipídios da clara do ovo, e depois as duas reações de saponificação, desde a reação de saponificação do ovo, quanto a saponificação do óleo vegetal. Mas eu tenho todo um tutorial aqui do que é para ser feito, tá? Vocês têm tudo isso no portal de vocês. Novamente, temos aqui o pré-teste com as 5 questões. Esqueci de falar no outro, mas depois do experimento, tem um pós-teste aqui para ser feito também, tá? E vamos para o nosso experimento. Então, de novo, vai ser feito na capela, uma vez que vai ter NaOH concentrado, então colocar os EPIs. Na dúvida de qual EPI, ó, tem aqui os EPIs que são necessários. Jaleco, óculos de proteção e luva de látex. Então, eu venho aqui, jaleco, luva e óculos. E vou para nossa capela. Na nossa capela, eu vou pegar nossos armários, abrir a capela, né, primeiro, e vou para nossos armários para pegar o que a gente precisa. Então, tubo de ensaio, nosso bastão, nosso pipetador. Aqui, hidróxido de sódio, óleo vegetal e a nossa acetona. E por último aqui, nosso filtro, nosso papel de filtro, placa de Petri, 3 beckers e uma proveta. Já aproveito aqui, ligo a nossa luz e ativo a nossa capela. Tá? Depois é só abrir aqui o painel de controle. O óleo exaustor está desligado. Liga ele, pronto. A gente pode começar. Tá? Então, como eu comentei aqui, vai ter duas partes. Eu vou fazer primeiro a parte da extração do ovo e depois a parte de precipitação lá das lipídios. Então, aqui tem a nossa clara de ovo. Então, eu vou colocar ela na proveta. Ele vai medir 10 ml aqui na nossa proveta. Certo? Então, medir os 10 ml. E da proveta, eu vou colocar no nosso becker. Tá? Junto com o nosso becker, eu vou colocar a nossa acetona, que é esse C3 aqui, ó. C3H6O. Você pode mover e colocar no becker para mistura. Então, já coloco aqui junto com a nossa clara de ovo. Vou pegar o nosso bastão e vou misturar aqui. Ao misturar, vocês vão ver que precipita a nossa clara de ovo, né? O lipídio presente na nossa clara de ovo, porque eu tenho um solvente orgânico. A parte lipídica, lembra que é uma grande cadeia carbônica e um solvente orgânico, como acetona, faz com que ele se dissolva. E aí eu tenho um processo de filtração. Então, eu vou colocar o papel filtro que eu tenho aqui no filtro. Ele já dobra sozinho e coloca lá. E vou filtrar isso daqui. Tá? Para filtrar, tem que colocar sempre um becker embaixo. Então, vou colocar um becker no filtro. E o becker com a clara de ovo, eu vou derramar ele no filtro para fazer a nossa filtração. Então, o deuterídeo ele fica retido aqui, passando só os nossos lipídios com acetona. Vou retirar aqui de cima do filtro e vou mover isso daqui para a nossa placa de Petri, tá? Por que mover para a placa de Petri? A gente vai aquecer isso para retirar
toda a nossa acetona e ficar só o nosso lipídio, tá? E a placa de Petri, por ser de vidro, normalmente, ele tem uma área superficial muito grande e eu consigo evaporar mais rápido. Então, nós aquecemos aqui, vocês vão ver a acetona evaporando, sobrando só a nossa clara de ovo, aquele lipídio presente na nossa clara de ovo. Então, foi feita a primeira parte. A segunda parte, eu vou colocar isso num tubo de ensaio. Então, por exemplo, vou colocar isso no tubo de ensaio 1, tá? E vou adicionar o nosso hidróxido de sódio aqui. Vocês vão fazer semelhante ao óleo vegetal. Só que o óleo vegetal não precisa extrair. Vocês vão vir com a pipeta aqui, ó. Pegar no Becker 2 e colocar ele no tubo de ensaio 1. No tubo de ensaio 2, perdão. Não, nos dois casos, eu vou colocar hidróxido de sódio. Então, eu vou despejar hidróxido de sódio aqui no Becker 1. E vou colocar o hidróxido de sódio nos dois tubos de ensaio. Então, primeira coisa, como eu peguei o óleo vegetal com a nossa pipeta, tem que lavar, tá? Então, tá ali, ó, remover a solução e limpar, que é a letra C. Ele faz a limpeza, aqui, ó, tem uma torneirinha. E aí eu consigo pegar o hidróxido de sódio que está no Becker 1. E vou colocar nos dois tubos de ensaio. Vou colocar no tubo de ensaio 1. E vou repetir. Vou pegar, coletar mais da última solução, que é a letra E ali. Então, vai puxar. E vou colocar no tubo de ensaio 2. Se nós olharmos nos dois tubos de ensaio, tem lá a solução com a clara de ovo e a solução de NaOH com óleo vegetal. Agora, as duas soluções, eu vou aquecer ela, tá? Então, ó, tem a opção aqui de aquecer tubo de ensaio. Tenho que aquecer um por vez. Tá? Deixa o tempo, ele dá em torno de uns 30 minutos aí. Mas o seu termômetro está acelerado, o cronômetro aqui é acelerado, né? Então, é rapidinho esses 30 minutos. Mas na prática seria, então, a meia hora necessária. E vou aquecer também o segundo tubo de ensaio que eu tinha, nosso óleo vegetal. Infelizmente, não dá para pôr os dois ao mesmo tempo. Feito isso, vocês vão só aproximar aqui os tubos de ensaio e ver a diferença que aconteceu um ao outro, tá? Vou deixar muito perto para vocês terem que fazer, tá? Espero que tenha ficado claro. Como eu disse, tudo isso daqui está naquele roteiro de vocês, tá? Acredito que não seja muito complicado para ser resolvido, tá? Sempre de preferência, a hora que acabar, é guardar tudo, tá? Algumas coisas aqui o programa não nos permite guardar, então fazer o quê? Então, o que dá, a gente consegue colocar no armário. Lembrem que isso é uma simulação de uma prática, tá?
E uma prática, ele sempre tem que ser finalizada. E quando a gente finaliza uma prática, a gente sempre guarda todo o nosso material, tá? Nada pode ser deixado na bancada, tá? Uma vez que a gente não sabe quem que vai usar ali depois, e o laboratório sempre é de todo mundo. Então, a gente não pode ignorar isso e deixar bagunçado, tá? Vamos colocar de perto, não sei por que não quer guardar. Fechar a capela. Apagar a luz. O programa deu uma travadinha. Mas vocês entenderam exatamente o que era para ser feito. Como eu falei, está todo no roteiro. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Tranquilo? E aí é só fechar, e com o que vocês viram, mais o que está na parte teórica, vocês conseguem responder as 3 questões presentes aqui com relação a essa segunda parte da nossa aula. Então, eu estou à disposição para as dúvidas. Como não tem ninguém nessa aula online, agora ao vivo, eu vou desligar e deixo aqui as nossas formas de comunicação para as dúvidas que puderem surgir posteriormente ao momento que vocês forem fazer as práticas. Até mais!